Jornalista, mestranda da USP, integrante da Marcha das Mulheres Negras, mãe do Akins, nascida e criada na Vila Inhocuné, na zona leste de São Paulo, essa é Juliana Gonçalves. Ativista independente, mulher, negra, transgênero, ameríndia e publicitária. Do mundo, essa é Neon Cunha e elas são as convidadas de hoje do Guia Negro Entrevista. Hoje o Guia Negro Entrevista desembarca aqui na Galeria Olido, no centro de São Paulo, para uma conversa mais que especial com Neon Cunha, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, Juliana Gonçalves, uma amiga que foi minha primeira amiga aqui de São Paulo, que também é uma das mulheres que eu mais admiro. Não sei se eu já te disse isso. Oh, meu Deus! E o assunto do programa de hoje é amor e revolução. E aí eu queria começar perguntando da Marcha das Mulheres Negras. O que é esse movimento e como que surgiu? Bom, a Marcha é um movimento nacional que surgiu em 2015 pela preparação da grande marcha que levou 50 mil mulheres negras para Brasília em 2015. Só que nos estados ela começou a ser preparada em 2013, em alguns estados em 2014. E foi um movimento muito pautado na seguinte questão: o que une as mulheres negras do Brasil? Então foi um pouco disso que a gente foi construindo ao longo da construção da marcha. Aqui em São Paulo, eu construo a Marcha das Mulheres Negras aqui em São Paulo. Nós construímos esse projeto nacional, então fomos marchar em 2015 e ao retorno da marcha percebemos que a gente tinha que continuar juntas, que era necessário a gente continuar juntas. A conjuntura pedia. Eu costumo dizer que a marcha é uma grande frente com mulheres partidárias, com mulheres autônomas, anarquistas, independentes. Então é entender que somos diversos, mas conseguimos sim caminhar juntos numa pauta única. Neon, qual que você acha que é a importância de ter mulheres negras nas ruas, na academia? Nos espaços de formação cultural, você diz, de transformação. Eu acho que mulher negra está em todos os lugares. Agora, pegando o gancho da Ju, a marcha também tem uma coisa muito importante, que ela dialoga com todas as mulheres negras. E eu gosto muito de um conceito que está dentro da marcha, que é o bem viver. Talvez seja isso que tem feito esse lugar de mulheres diversas, mas que tem um ponto para não serem tão dispersas, né? Que é essa convergência que para mim se tornou a marcha. Para mim é isso. A marcha tem um outro construto, que aí sim a gente pode falar de amor revolucionário, que é quando a marcha está disposta a construir a marcha e as mulheres negras estão dispostas a construir uma outra humanidade. Esse conceito do bem viver é justamente o que você tem estudado no seu mestrado na USP, né, Juliana? Como que surge esse conceito e como que a gente consegue explicar melhor para quem está assistindo a gente? Tá, o conceito do bem viver é um conceito que nasce em berço andino, né? Então tem muito dessas experiências indígenas da América Latina. E ele surge na marcha por conta de uma militante, pensadora, mulher negra em movimento, que é a Nilma Bentes, que inclusive esteve esse ano conosco aqui na marcha. Então, o Bem Viver, ele apresenta um outro projeto de sociedade, né? E que faz fronte realmente ao capitalismo, entendendo que enquanto houver capitalismo, o racismo vai ter amplo palco e todas as desigualdades, porque o capitalismo ele se baseia nas desigualdades. Então, o Bem Viver vem contrapor. Não dá para a gente combater o racismo sem focar também nas relações de produção e no capitalismo. Agora, Neon, você se classifica como ativista independente, né? Eu acho bastante interessante esse termo que você usa. E aí eu queria saber qual que é a importância da gente militar nesses dias de retrocesso que a gente vive. A ativista independente justamente para não ter rabo preso, nem partidário, nem nada. Mas é bom saber que a ativista independente articula na Marcha das Mulheres Negras. E aí, eu até tenho uma frase que é muito pessoal, que diz: me fizeram tão mal que só sobrou o melhor de mim. Então, na marcha tem o melhor de mim. Então, acho que essa coisa de colocar-me como ativista independente é justamente para falar sobre a autonomia. Você pode até chegar no lugar, mas o quanto a gente acolhe essa autonomia até que ela se desenvolva. Mas e aí, como é fazer ativismo independente, como é militar durante um governo Bolsonaro? Então, eu vou pensar numa outra pergunta. Quando é que as mulheres negras tiveram folga?
Mas eu tenho pensado muito nisso, a gente se move o tempo todo. O problema é que está se favorecendo com o nosso movimento. Eu queria pegar um gancho disso e falar sobre interseccionalidade, porque quando a gente fala de feminismo, muitas vezes são só citadas autoras brancas, né? E vocês, a Juliana, quando faz falas em universidades, ela bate muito nessa tecla, né? Porque muitas vezes nem mesmo as mulheres que estudam o feminismo conhecem as feministas negras, né? Como que é isso? O que é essa palavra? O que é esse termo? E como que funciona isso na prática? De modo geral, acho que a gente pode dizer que a interseccionalidade é uma metodologia mesmo, né? Uma metodologia de entender e de se aplicar na realidade para se entender uma realidade, assim. Mas eu acho que dentro do feminismo, eu acho que a interseccionalidade ela é mesmo uma metodologia de aplicação para a gente conseguir ler a realidade, né? Então, a interseccionalidade vem mesmo para você conseguir ler uma realidade. Quando a gente fala de uma mulher preta, esse olhar interseccional, ele é primordial para conseguir entender uma realidade que é múltipla, né? E a interseccionalidade forma esse campo mesmo dos encontros e a potência desses encontros, né? A Kimberly Williams Cauchon constrói para a gente entender como que os marcadores identitários dentro de uma mulher negra, principalmente, né? Como a Ju já colocou, será que ser uma mulher negra de pele mais clara, trans, da periferia de São Bernardo, ou mesmo que ser uma mulher negra de pele retinta, cisgênera, vivendo em situação de rua? E nesse sentido de pensar mulheres intelectuais negras, eu acho que Sueli Carneiro é fundamental quando ela vem discutir a humanização da mulher negra. Então, eu acho que também isso tem a ver tudo junto e misturado. É a favela dizendo. Eu queria falar com vocês agora sobre amor. Mas a gente também tem um conceito que é da solidão da mulher negra. Como que isso se aplica à vida de vocês? É uma construção social que aí sim é importante também dizer, enquanto macho, enquanto a gente é imbatível com o machismo. E aí a gente pensar que o machismo, embora muitos homens negros tenham negado, é só lembrar da existência que tu é um homem, tu requer ser macho, machismo é coisa de macho. Como mulher negra nunca passou por uma situação de exotificação, de preterimento, de dizer assim, olha, eu até gosto de você, mas eu não posso te assumir. Enfim, a solidão da mulher negra não diz respeito apenas a esse amor romântico, né? Exato. A gente tem que expandir e entender que tem uma construção social que muitas vezes nos isola, né? E como o racismo também vai ajudando a criar marcas e a criar ferramentas, às vezes, de proteção que também vão isolando essa mulher negra, né? Então, a gente precisa falar da solidão da mulher negra em outros contextos, que não é só esse restritamente amoroso, né? Então, como que é a solidão da mulher negra na velhice, né? Então, tudo isso está aí em diálogo com a solidão das mulheres negras. Aí, acho que apenas um adendo importante é que as mulheres negras e as feministas negras, sobretudo, vêm elaborando sobre isso, inclusive em diálogo com os homens, né? Então, as feministas negras foram talvez as primeiras a falar um pouco sobre a necessidade de a gente discutir masculinidade tóxica e como isso se aplica no contexto do corpo de um homem negro que já sofre outros tipos de estereótipos, por exemplo, o racismo, né? Então, tem tudo isso colocado nesse contexto e o mais importante de tudo é a gente conseguir conversar sobre isso com tranquilidade, né? Sem ferir os egos e sem que a discussão vá para a pessoalidade quando a gente está falando de um fenômeno que é social e que os pretos precisam se atentar a isso. E quando a gente fala de mulheres trans, isso é ainda mais desafiador, né? Você tem uma fala que você fala que a mulher trans ela é um corpo abjeto. O que é isso? A abjeção é esse lugar de não existência, de não humanidade, de não consideração, de não vida mesmo, né? Enquanto a Juliana estava falando, e falando das nossas maiores, eu fiquei pensando, aonde caem as mulheres fortes? E aí eu fico vendo as nossas maiores, que elas morrem como árvores, elas morrem de pé. Para as mulheres trans é isso assim, não tem abertura. Você vai segurar a onda toda sozinha. E aí geralmente é engraçado, porque geralmente elas estão prontas, e aí nas suas identidades, até na sua própria construção imagética, para aí chegar alguém, e aí você está pronta para ser a mulher do outro. A gente falou muito sobre feminismo negro. Se vocês puderem dar uma dica
de uma feminista negra que todo mundo deveria ler para saber um pouco mais do que a gente está falando, quem seria? Mas a resposta a gente vai conferir no Facebook do Guia Negro e no IGTV do Guia Negro. Juliana, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Uou, é estar em movimento, é entender que o que eu sou é fruto de uma ancestralidade e que eu tenho o dever de fazer a roda girar, assim. Para mim, a roda girar é ter cada vez mais e mais pretinhos e pretinhas sabendo do seu valor e do seu papel nesse mundo e que a nossa emancipação, ela e é determinante que seja coletiva. Neon, o que é para você ser um corpo negro no mundo? É ser Marielle, é ser Luana, é ser Cláudia, é ser Dandara, é ser Kelly, é ser Luísa Marim, é ser Ângela, é ser Nilce Iracê, Juliana, ser Andréas, é ser um bondão, é saber que a gente é realmente... Que é isso, acabou, a gente tem urgência de um mundo melhor, a gente não... Às vezes a gente se perde no processo, porque a gente acaba se esquecendo, mas a gente quer que a outra geração venha melhor, venha mais potente, que ela não tenha que ter esses perrengues, ela tenha que ter... A gente vê essas jovens intelectuais surgindo num processo que a gente tem responsabilidade. A gente constrói esse caminho, que espero que elas não esqueçam, dessa quantidade de gente que produziu esse caminho para ter esse acesso. Ainda é difícil, às vezes é pesado, mas ser um corpo preto, ser um corpo negro, é pensar que o Egito é a segunda maior periferia do mundo. E talvez a maior periferia do mundo seja um lugar chamado Brasil Preto. Quando a gente tiver essa dimensão de que a favela, que é a periferia que dá o tom para essa nação, e a gente tomar de assalto, a gente fazer valer o corre com nós, o corre de nós, aí acabou. Este é o corpo preto. É o corpo que tudo pode e vai tomar tudo de volta. Neon, obrigado pela entrevista. Obrigado, Ju, pela entrevista. Eu sou Ogirê Ventura, empreendedora da Ogirê Moda Afro, junto com Mariana Rocha. A nossa marca é uma marca de acessórios, de peças únicas, exclusivas, todas artesanais. E para encontrar nossas peças, você acessa o Instagram ou nas lojas do Isaac Silva e Casa Boqueirão, em Salvador. Em tempos tão controversos, é preciso lembrar que entre a esquerda e a direita, eu continuo sendo uma mulher negra, Sueli Carneiro. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que fica? A impressão de que só homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país. A essa mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. Lélia Gonzalez.